Bem-vindo ao nosso combate. É claro que tudo isso é uma brincadeira, mas é um jeito que a gente achou legal de integrar esse assunto, que é dúvida de muita gente, né? Então, de um lado tô eu, a Silvia, do lado de CS, de Customer Success, e do outro lado tem a Karen. Eu já vou chamar ela aqui para participar com a gente. De CX. Ela é fundadora aí do CX Generation. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá! Olá, bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tô preparada para esse combate. Então vamos lá, gente. Vamos explicar as regras desse combate, tá? Eu vou deixar a Karen se apresentar e a gente vai começar. Então, a ideia é ter 4 rounds. Então, 4 rounds vai ter uma pergunta e cada uma vai falar do seu ponto de vista, o que é. E aí vai ter um round final, só pra gente finalizar e contar depois quem é que ganha esse combate. Então, Karen, se quiser se apresentar pro pessoal, por favor. Tá bom. Dá pra me ouvir certinho? Eu tô te ouvindo bem. Tá bom. Beleza. Bom, sou a Karen, sou dona desse perfil CX Generation, né? Karen Kligerman. E eu tenho um podcast, eu tenho uma consultoria, tudo voltado para o tema de CX. E tô me formando agora esse ano. Então, tô entrando no mercado de CX, buscando aí uma vaga e ansiosa para conversar sobre esse tema que eu gosto tanto. Perfeito. Tá começando, mas já estudou muito, já falou com muita gente, né? Já aprendeu muito em pouquíssimo tempo, só de se abrir aí e começar a conversar com as pessoas, né? Então, uma experiência já muito incrível para alguém que só tá começando, certo? Aham. Então, bora começar esse combate. Peraí. Round 1. Pergunta: o que é CS? O que é CX? E qual a diferença? Então, vou começar falando um pouco do ponto de vista de CS, né? Então, o CS é o Customer Success, ou seja, o sucesso do cliente, que ele é não só um conceito, mas ele é um mindset, ele é toda uma cultura organizacional focada no cliente, né? Eu acho que no CS, os cargos, eles são um pouco mais claros, né? Então, você tem o gerente de sucesso do cliente, às vezes você tem um gerente de onboarding, um gerente de implementação, né? Às vezes, dependendo da empresa, você tem um gerente de engajamento, que às vezes cuida de clientes menores e realmente faz um atendimento mais remoto. Mas a essência do profissional de CS é o relacionamento. Então, é algo que você faz realmente um para um. Então, quando a gente tem um cliente, o contato dele com a empresa é com o CSM. Então, eu tenho vários clientes na minha carteira e toda vez que ele precisa de alguma coisa, tem um problema. Pode ser um problema na fatura, pode ser um problema na plataforma, pode ser um problema técnico que eu tenho que acionar suporte. Ele sempre fala comigo. Então, é um ponto de contato muito concentrado nessa pessoa de CS, tá? Então, toda vez que ele tem qualquer coisa, ele fala comigo. Seja para problema, seja para treinamento, seja para treinar alguém novo, seja para falar de um upsell, né? Então, um aumento de pacote. Então, ela é bem focada no relacionamento como se fosse um namoro mesmo, né? Então, você tem aquela questão da confiança e de um namoro que vai evoluindo para se transformar num casamento. Aí você faz planos e você continua com aquela relação legal. A ideia é que você talvez depois tenha filhos ou não, mas a ideia é que você consiga crescer esse relacionamento, né? Então, ele é muito parecido com um relacionamento mesmo né, nessa questão da confiança e construção e continuar crescendo juntos. Como é que você vê o CX? Bom, eu trouxe aqui a minha colinha para não esquecer de nada, mas eu queria começar falando um pouco do termo economia da experiência, né? Que surgiu esse termo que a gente antes tinha economia baseada em commodity, depois virou economia de produto, em que a commodity virou um produto, né? Então, por exemplo, o café virou uma marca de café, depois veio a questão do serviço, de venda de café, e aí veio a experiência, que é, por exemplo, o Starbucks. Então, foi crescendo e ainda tem agora a economia da transformação, né? Que é pós-experiência. Mas a economia da experiência surgiu porque a gente tinha antes uma concorrência não muito grande entre marcas, e aí começou a ter esse crescimento, né, de marcas no mercado, e daí veio essa necessidade de se diferenciar através da experiência. Então, por isso, a economia da experiência atualmente. E eu sinto que é muito baseado em entender os clientes, né? Você realmente entender qual é a necessidade. Tem um pouco a ver com CS também, mas é muito a ver com você entender a necessidade e poder oferecer
às vezes, além da expectativa, né? Você entregar a expectativa e, às vezes, ir além. E tem alguns pontos que eu acho interessante, que esse livro Economia da Experiência define a experiência em 5 pontos, que é você definir um tema. Então, por exemplo, um restaurante mexicano. Tem o tema de mexicano, depois você pega lá e cria, através desse tema, pontos positivos, né, que você precisa ter agregado a esse tema. Então, um restaurante mexicano, o que precisa ter para ele parecer ser mexicano? Então, você traz as pessoas lá com o chapéu mexicano, com a música mexicana. E o que você não pode ter que influencie negativamente nessa visão, né? Então, não pode ter uma comida que não seja mexicana. Então, tem que eliminar esses pontos negativos. Tem também a parte da memorabilia, que você, dentro da experiência, quando você tem um objeto, e aí eu vou dar o exemplo da Disney, quando você compra um brinquedo na Disney e leva para casa, aquele brinquedo ele representa a experiência que você teve lá na Disney. Então, é uma memorabilia, um objeto físico que te lembra a experiência que você teve. E aí tem a É questão uma do memória sentido. positiva, né, o CX. Tá. Ele trabalha muito em cima de memória positiva. Exato. E aí tem a questão dos 5 sentidos, que é também o que a gente fala bastante, que os 5 sentidos é a forma de você chamar atenção. Primeiramente, você chama atenção por uma das 5 vias, né? O olfato, visão, paladar, audição. E depois você chama atenção, atenção, sentido, você gera uma emoção na pessoa que gera uma memória. Então, essa, para mim, seria a idealização de experiência, passar por essas 4 etapas. Atenção, 5 sentidos, expectativa, né? Gerar essa emoção e aí a memória. É muito interessante. O trabalho do CS, ele não entra tanto nessas memórias positivas. Claro, a gente também quer proporcionar uma experiência positiva para que ele tenha sucesso de uma forma positiva. Porque se ele pode ter sucesso, é uma experiência ruim, que não é o que a gente quer. Claro, tem isso também, mas ele não é tanto voltado para essa memória positiva da marca. Ele é muito mais voltado a ter o cliente ter sucesso usando a minha plataforma. E está muito relacionado ao serviço de software, de tecnologia, B2B, né? Que os meus clientes são todas empresas e eu converso com as pessoas lá dentro para que elas conversem com o cliente final delas, né? Eu vejo que o CX ele é mais focado no cliente final, não que não tenha empresas, mas eu acho que na essência talvez tenha nascido assim. E o CS também pode, a gente tem áreas, tem empresas que cuidam do cliente final, mas ela nasceu e também funciona, mas na essência ela é mais amplamente usada para a empresa, mas muito focado em resultados, né? Em usar a plataforma e ter sucesso. E eu estou entendendo que o CX ele é mais focado nesses sentidos, na experiência, na memória positiva, né? Entendi direito? Hoje a minha visão é essa. Pode ser que no futuro seja outra, mas atualmente eu vejo dessa forma, né? Mas tem muito essa questão do que você falou. Você pode ter sucesso, o cliente, né? Ele pode ter sucesso, não ter uma boa experiência. E ele pode ter uma boa experiência, mas também não ter sucesso. Então, eu acho que o importante é estar os dois ligados. Eu acho que nesse ponto o CS e o CX se complementam, né? Eu acho que é muito como ele é aplicado no dia a dia, o objetivo final, mas acho que os dois têm esse foco de trazer uma boa experiência para o cliente, né? No processo. Eu acho que nesse ponto são semelhantes, mas eu acho que a diferença, uma das diferenças principais, aí eu queria ouvir de você, é essa questão do relacionamento para que ele tenha um resultado usando a minha plataforma. Então, esse eu acho que seria uma diferença importante. O que você veria como uma diferença importante dos dois? Olha, eu acho difícil, porque eu sinto que os dois são muito interligados, né? Mas que o CX, ele foca muito em gerar essa memória positiva, mas também está muito ligado com o sucesso, porque se você tem uma memória positiva, pode ser porque você teve sucesso também. Então, eu usar uma plataforma, vou trazer um exemplo. Vou dar o exemplo do Mercado Livre. O Mercado Livre você compra, eles te avisam no momento que você compra, chega um e-mail para você, depois você recebe um e-mail falando que a tua encomenda já chegou, já entrou no embarque, no envio. Depois essa encomenda, quando tá, eles também te mandam um e-mail. Então, isso de avisar, deixar o cliente ciente, alinhar essas expectativas é muito importante. Isso, por um lado, é uma boa experiência. E, por outro, também é a garantia que ele vai ter sucesso, né? De que ele está alinhado, de que ele vai receber a encomenda no momento certo, que tem que receber e sempre chega no prazo. Então, eu sempre estou muito interligada.
Perfeito. O sucesso realmente nesse ponto tá. Se eu pudesse colocar uma diferença, eu acho que o sucesso é no uso de um produto, uma plataforma, normalmente, tá? Então, eu estou entendendo que o que você está falando é muito o processo, né? Ele conseguir atingir o objetivo de chegar ao produto, mas talvez o que ele faça depois a gente não fica sabendo, né? No trabalho do CS, você está o tempo todo ali em cima, vendo se ele está usando as funcionalidades, se tem espaço para fazer um upsell, né? Aumentar o pacote. Então, acho que é muito parecido, mas tem talvez algumas nuances muito detalhadas, mas sim, o sucesso com certeza ele está nos dois. Vamos lá para a nossa segunda pergunta, que é exemplos de case, tá? E aí eu acho que fica aberto. Aí eu vou trazer um interno e um externo, né? Tem um case de CS que aconteceu lá na empresa, que a gente tem um cliente muito grande que fica na Colômbia. E aí, antes da pandemia, eles começaram a ameaçar, cancelar, porque como eles são muito grandes, chamam muita atenção, muito concorrente fica batendo lá na porta deles, né? Eu falei, gente, eu tinha acabado de entrar na empresa, mas eu não posso perder esse cliente de jeito nenhum. O que eu vou fazer, né? Botei a empresa inteira para trabalhar com esse cliente. Acionei a área de dados, acionei a área comercial, acionei a área de produtos, acionei uma área de análise competitiva que a gente tem. Falei, gente, o cliente está com a gente há uns 3, 4 anos, ok, mas acho que a gente precisa provar o valor da nossa empresa tudo de novo. Vamos fazer algumas representações aqui. Eu cheguei para a Colômbia várias vezes, uma vez por mês eu estava lá, colocava todo mundo numa sala, dava os treinamentos, reforçava o valor da empresa. Falei, olha, por que a gente pode ajudar vocês nesse ano e tudo? E foi bem suado, mas a gente conseguiu renovar e renovou por 2 anos, então foi bem legal. Então, isso foi um case interno que a gente teve. E teve um case externo, que é um até que tem aqui no perfil do Vida de CSM, que é da Natura, né? Que é um cliente que também eu atendo lá. E a gente fez uma análise que a gente chama de EBR, que é uma análise executiva de negócios. Então, você consegue fazer uma série de análises para eles. Então, fazer um benchmark, então trazer dados de mercado e falar, olha, os seus concorrentes do mercado, né? Obviamente de forma agregada, eles não podem saber que o Boticário está lá, né? Então, é de forma agregada. Os seus concorrentes estão usando a minha plataforma desse jeito e estão conseguindo esses resultados, na média, né? Vocês estão usando assado e estão conseguindo esses resultados e tal. E foi muito legal porque por conta dessa análise, eles entenderam que tinha uma oportunidade de negócio que eles não estavam vendo. Então foi muito legal e quando a gente tem esse tipo de conversa com o cliente, você também consegue colocar pessoas num nível um pouco mais alto do que aquele que a gente fala no dia a dia, que é mais o pessoal que está mexendo na plataforma. Então, o diretor participa, às vezes algum C-level participa, então é uma maneira legal de você conseguir trazer outras pessoas para a mesa para ver o valor da plataforma. Então, eu queria dividir esse case. Eu trouxe alguns exemplos, trazendo um pouco essa parte dos 5 sentidos. O que para tentar exemplificar isso que eu falei da atenção, os 5 sentidos, né? Atenção, emoção e memória. O Mercado Livre era um exemplo que eu tinha trazido que eu sentia que se ligava um pouco com o CS, mas eu trouxe um mais voltado para esses sentidos, um para cada sentido. Em relação à visão, só para explicar um pouco melhor isso dos 5 sentidos, é que a gente tem 5 vias, né, de receber informação. Então, quando a gente recebe informação de várias vias, maior a ativação da nossa memória. E aí, em relação à visão, vou tentar trazer um exemplo. Não sei se você já entrou em algum supermercado e viu alguma ativação de alguma marca. Então, tem a Coca-Cola que faz, tem que montam uma pilha de, por exemplo, de latinhas de Coca-Cola, e aí vira o formato de uma Coca-Cola enorme. Ou às vezes, eu não sei se você vai se lembrar, teve uma ativação que colocaram vacas na rua. E tinham, agora não me lembro o que era essa ativação, mas tinha um monte de vacas espalhado, pode ser que fosse no Rio só. Mas eu me lembro claramente de ter um monte de vaca espalhado pelo Rio. E aí eu ia tirar foto e chamava atenção, né? Então a visão, que é um sentido que é ativado à distância, né? Eu não preciso ter o toque para ativar o olfato, né? Que precisa estar perto para ativar esse sentido. Ele era ativado à distância e chamava atenção, né? Então você via aquela vaca, te dava vontade de tirar foto, era uma ativação, não me lembro a marca, mas me lembro claramente da vaca. Agora, no supermercado, quando você vê uma ativação que tem as latinhas de Coca-Cola lá empilhadas ou qualquer outra marca, também te chama atenção. Você entra no supermercado, você está acostumado a entrar e ter os corredores, mas do nada tem uma pessoa oferecendo alguma coisa, né, no meio do supermercado, ou esse empilhamento aí de latinhas ou de qualquer outra marca, isso te chama atenção pela visão. Então, isso é uma forma de gerar uma experiência diferente. Em relação à audição,
Eu trouxe um exemplo de loja de roupa, né? Que você entra em geral, tem uma É, um música cheiro maravilhoso, né? ou cheiro. Então você entra na loja de roupa, tá aquela música fica tocando para te fazer entrar no ritmo da música. Tem lojas que tem uma playlist que é estudada, a playlist, para realmente se adaptar ao consumidor que está entrando naquela loja. Então, é todo um estudo auditivo, né? O que, que vai influenciar. E tem algo interessante da batida da música, que eu já vi alguns estudos de que a música tem uma batida que é agradável a gente, porque quando a gente está dentro da barriga da mãe, né, nos 9 meses lá de gravidez, a gente está ouvindo um tum-tum do coração. Então tem essa relação a música com esse tum-tum e às vezes a música ela assemelha isso propositalmente. E é uma música Muito agradável interessante. que te É, faz o pouco que eu ter sei de mais CX... coisa, Ai, pode falar. É que meu áudio tá atrasado, pode falar. né? A música te faz querer ficar mais na loja, né? Porque às vezes você gosta da música e quer ficar lá e te faz ficar sem perceber. Sim. Pode falar. É, já ouvi dizer que às vezes em mercado, supermercados, deixam uma música um pouco mais lenta para você fazer suas compras com calma. Às vezes em loja também, para você comprar tudo realmente que você precisa e que você não precisa, né? Mas o pouco que eu conheço da questão dos sentidos é isso. Quanto mais sentidos, né, você consegue colocar ali juntos, mais, né, mais fica gravado na memória mesmo. Acho que você comentou disso, né? E aí a música também, quando você bota uma música mais lenta, a pessoa tende a ficar mais calma, mais paciente, isso que você falou um pouco, a ficar mais tempo e não se preocupar muito com a hora, ou quando a música tá mais acelerada, a ela querer sair mais rápido e a batida do coração vai junto com a música, né? Então, às vezes, a gente acelera junto e acaba saindo junto. Muito interessante esse ponto do coração. Uhum. Em relação ao olfato, bom, melissa, né? Quem já passou no shopping e sentiu um cheirinho assim doce de melissa, reconhece de longe. Então, também é um sentido que não dá para sentir muito de longe, mas assim, a uma pouca distância dá para sentir. Então, no shopping, se você passa do lado da loja, dá para sentir o cheiro da loja. Ou aquelas lojas de terno, de homem, às vezes tem perfume masculino, né, dentro, para chamar a atenção de fora da loja. Ou até a pipoca do cinema, que o cheiro é proposital, assim, para se espalhar pelo ambiente inteiro do cinema, para você ficar com vontade de comprar pipoca. Até porque Exatamente. já ouvi também que a pipoca é o que garante o orçamento lá do cinema, porque a entrada do cinema tá aumentando o valor, mas a pipoca é muito cara. Você vê um pacotinho de pipoca para fazer, R$ 3 um pacote, 4, sei lá, no máximo 5. E a pipoca lá no cinema custa 15, R$ 20. Então, a diferença de preço. E esse cheiro é o que te atrai, né? Você fica com vontade de comer pipoca por causa do cheiro. E Sim. também tem a questão do cheiro de carro novo, que é todo um cheiro para você se sentir realmente num carro novo, né? Porque o cheiro é proposital, ele também é colocado lá, não é o cheiro que vem no carro. É colocado lá propositalmente para você ter essa sensação de que tá num carro novo. Exatamente, isso é colocado lá, né? Para que a sua experiência seja diferente e vir aquela sensação de coisa nova, né? Que é muito gostoso realmente e depois passa. Mas muito legal. Karen, tem duas perguntas aqui que eu acho legal a gente responder. Eu vou colocar uma aqui. Deixa eu ver se a gente consegue ver. Se essa é uma relação B2B, enquanto CX é uma relação B2C. Eu vou falar um pouco da minha visão. Eu acho que não é uma regra fixa, tá? Então, tem gente que trabalha CS para a empresa, porque o modelo CS você consegue trabalhar também no mercado tradicional, né? Que é B2C. O que eu vou te responder aqui, Ferrugem, obrigada pela sua pergunta, é que ela é mais amplamente aplicada no B2B. Tá bom? Então, até pela natureza do nascimento do CS, né? Que foi lá atrás, em 96, as empresas de softwares, quando eles começaram a entender que só vender ali e garantir o dinheiro na entrada já não era mais suficiente, porque o mercado evoluiu, os modelos de assinatura evoluíram. Então, se você não consegue manter o seu cliente na base, ele vai sair, ou ele vai implementar uma coisa interna, ele vai para um concorrente, né? Então, o CSM, né, o gerente dessa área, ele realmente nasceu para fazer a manutenção dessas contas, tá? Mas nasceu muito nos modelos de assinatura mesmo. Então, você garantir aquela renda mensalmente, né, e projeção de receita futura através desse papel do CSM. Então, essa é a minha visão de que não é uma regra, mas ela é mais amplamente utilizada em negócios B2B de software, tá?
E, Karen, você diria que o CX ele é mais B2C? Eu sinto que, na verdade, tudo acaba sendo B2C no final, né? Porque quem está atrás de uma empresa é uma pessoa. Então, no final mesmo, vai acabar sendo B2C. Então, eu não sei como é que é realmente na prática, assim, no dia a dia, mas a minha intuição me diz que acaba sendo para a pessoa no final. Porque, por mais que seja para uma empresa, vai ter uma pessoa lá atrás gerenciando tudo. Isso sim, com relação à relação humana, eu concordo com você. Pensando na carteira de cliente que eu tenho, por exemplo, eu tenho 30 clientes que eu atendo, né? Claro que tem uma prioridade ali, mas eu tenho uma carteira de clientes grande, né? Que a gente chama de high touch, né? Então, relacionamentos muito consistentes. Ele é um consumidor também, mas ele não é o consumidor da minha plataforma. Então, nesse sentido, ele é sim um B2B, porque é a minha empresa prestando serviço para a empresa dele. E aí, o produto dele é para o consumidor final, mas não, a minha plataforma não é para o consumidor final. Então, nesse sentido, sim, é um B2B. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa que perguntaram aqui, o Matheus perguntou. CX, você imagina um CX como uma carteira de clientes, assim como tem no CS, por exemplo? Olha, não sei dizer. Eu imagino que possa existir, mas eu sinto que a questão da experiência ela tá muito mais na cultura da empresa, né? Não muito específica para Perfeito. onde porque a Sim. experiência tem que estar em todo lugar, tanto a experiência para o funcionário quanto a experiência para o cliente. Eu sinto que deve ser uma cultura de ser uma cultura de experiência. Perfeito, perfeito. Do pouco que eu conheço de CX, vocês, com a cultura da experiência centrada no cliente, vocês prezam pela qualidade, a experiência com memória positiva e tudo, mas eu não vejo uma carteira de clientes. Eu vejo o cliente entrando em contato com a empresa com vários pontos, né? Então pode ser chat, pode ser SMS, pode ser na loja física, pode ser com o vendedor, pode ser com suporte, né? Então são vários pontos de contato que formam a experiência do cliente. Aí, se todos esses forem positivos, você tem o cliente tem uma memória positiva. Mas eu não vejo um CX com uma carteira fixa, sabe? Então, se alguém ligar para o call center, cada vez ele vai ser atendido por uma pessoa. Não existe uma pessoa cuidando daquele relacionamento ali, sabe? Então, eu vejo pontos de contatos mais espalhados, assim. Para mim faz mais Mas, sentido claro ser que é só realmente uma isso. percepção. Até Poxa, porque, vou dar um exemplo, o cliente ele sai lá do ponto do vendedor. E aí ele depois tem que fazer o contrato com o jurídico. Depois ele vai começar a usar a plataforma. A experiência tem que estar em todos os pontos. Claro que o sucesso também. E aí tem uma pessoa responsável pelo sucesso dele, ver se ele está conseguindo executar todos os pontos de forma perfeito. que tenha sucesso, né? Que ele consiga executar para ele não dar churn, né? Uma métrica e não ir embora da plataforma ou do serviço. Mas a experiência ela tem que estar em todo lugar. É uma coisa que a gente fala é omnichannel, né? Perfeito. Tem que ter Exatamente. o mesmo padrão de atendimento, de contato em todos os pontos de contato, porque senão parece que é outra empresa. Se eu tenho um contato muito bom com o comercial e depois eu vou falar com o jurídico e a experiência é muito ruim, o que aconteceu, né? Eu tô falando com a mesma empresa, hein? Exatamente, perfeito. Acho que é realmente a cultura da empresa, né? E conseguir passar uma experiência positiva, unificada ali. E É, também, às vezes, quem está no ponto, né, do ponto de contato, quem está com o contato com o cliente, consegue também trazer as informações para dentro de casa, né? Seja positiva para a gente replicar e seja negativa para melhorar alguma coisa que tá dando errado ali, né? exato. Eu vou para o nosso próximo round aqui, inclusive já aproveitar e divulgar uma pergunta aqui que a gente recebeu, que é o seguinte: qual é o ponto de convergência entre CX e CS e onde essas estratégias se cruzam? É parecida, mas eu já coloquei aqui para a gente falar de métricas, tá? Que eu acho que entra um pouquinho na estratégia também. Então, eu vou falar aqui do ponto de vista de CS, tá? Então, eu, como enquanto Customer Success Manager, eu tenho algumas métricas, né? Tem a ver com metas também, mas falando das métricas, tem a meta de churn, né? De não deixar o churn acontecer, né? Então, é de retenção, na verdade. Se a retenção não acontece, a gente tem o churn. Tem métrica de o que algumas empresas chamam de expansão, né? Então, tem outras que chamam de upsell e cross-sell, mas é a mesma coisa. Então, você conseguir vender mais para aquele cliente que está na sua base. Então, isso é algo que a gente fica muito focado, né, no dia a dia.
Uma outra métrica também de CS é a métrica de adoção de funcionalidades. Então, lembrando, a gente está fazendo um relacionamento com o cliente que está usando a sua plataforma. Então, quanto mais funcionalidades ele usar, mais engajado ele fica ali, né, no uso. Então, mais ele vai ver valor, a probabilidade de ele ficar com o serviço é maior e aí a probabilidade de a gente conseguir mais receita desse cliente também é maior. Então, essas são uma das principais com relação a negócio. E tem aquelas também de satisfação, um pouco da experiência. Opa, foi sem querer, gente. Que é a parte de NPS, né? Então, o Net Promoter Score. Então, quando você manda, acho que, enfim, para quem não sabe, o Net Promoter Score ficou muito famoso porque ele simplificou daquela pesquisa gigantesca que todo mundo recebia e simplificou em 2 perguntas. Então, uma pergunta é: quando você estaria disposto a recomendar a nossa empresa, ou produto, ou atendimento, né, para uma outra pessoa? E depois por quê? Então, são só essas 2 perguntas e você mede também lealdade, né? Então, você vê se ele é um promotor, um detrator, um neutro. Então, o NPS é algo que também pode ser aplicado no CS. E algumas outras que dependem de empresa, né? Então, o esforço do cliente para conseguir resolver um problema, ou o CSAT, né? Satisfação do cliente após um processo de onboarding, por exemplo. Então, são algumas das métricas que a gente também pode trabalhar em CS. Como é que você vê isso para CX? Olha, você pegou todas as minhas métricas aqui. Mas vocês têm meta de adoção de funcionalidades também? Não, eu peguei algumas aqui. NPS, você ticou todas as minhas e algumas a mais. Mas eu peguei o NPS também como uma métrica importante. O churn, o CES, né, que é o Customer Effort Score, e o CSAT, que é o Customer Satisfaction Score. Eu peguei essas métricas muito baseadas nisso de a pessoa estar aproveitando a experiência dela, né? Por mais que ela tenha sucesso, tá sendo em questão do esforço, por exemplo, que é essa métrica de CS. O quanto menor o esforço, aí pegando um pouco da questão o cérebro gosta de poupar energia. Então, quanto menor o esforço para realizar uma atividade, mais prazeroso vai ser para o ser humano, né? Então, essa métrica de esforço ela é muito interessante. Quanto menor o esforço está sendo, melhor a experiência. Se eu tenho que clicar em muitos botões para realizar uma ação, o esforço é maior. Se eu tenho que clicar em um botão só, é mais fácil. Como, por exemplo, a Amazon, que tem lá um botão só para apertar e comprar o livro. Acabou, você não tem que fazer mais nada. O cartão já está cadastrado, tudo já está cadastrado, você só aperta e compra. E aí chega na tua casa depois. Então, o esforço é pequeno. Em relação ao NPS, né, que você já falou, que é quanto a pessoa está satisfeita, né, ele mede a satisfação, mas não só eu sinto que essa pergunta, né, o quanto você recomendaria, é se de fato a pessoa recomendou. Então, eu incluí aí quem é de cliente indicado por alguém que já era cliente. Então, medir isso também, se for possível, né? Se a pessoa realmente veio por indicação. Até porque essa questão da indicação também é você poupar esforço. Porque quando você tem um monte de marca para escolher, só que alguém te indica uma, você meio que corta caminho para escolher a que alguém te indicou. Então também Perfeito. tem um esforço também. Interessante. Uhum. Pode falar, tem mais? Essas 4, eu ia tentar trazer um pouquinho mais sobre elas, mas foram, assim, tem muito a ver com CS, né? Tem muito a ver com CS, mas depende muito da maturidade da empresa, tá? Eu vou trazer um exemplo. Voltei. Vou trazer um exemplo real aqui enfim, do meu trabalho numa empresa de Israel que se chama AppsFlyer, tá? É uma empresa de tecnologia fantástica. E lá a gente já evoluiu muito nas métricas, mas ainda tem algum espaço para a gente melhorar, sabe? Então, o NPS é uma que já foi, já voltou, já foi, já voltou, e agora a gente está voltando de novo de uma forma mais estruturada, que a gente possa automatizar e realmente depois consumir essa informação para a gente agir, né? Porque só pedir o dado ali e não conseguir atuar nele também é um trabalho à toa. Mas as principais acabam sendo o churn, né? A retenção, a adoção de funcionalidades e upsell e cross-sell, né? Então, upsell, para clarear aí
quem é novo aí no termo, é upsell quando você contrata um pacote maior daquilo que você já tem, e o cross-sell quando você contrata algo novo. Então, por exemplo, eu tenho um pacote padrão ali, vou contratar uma funcionalidade nova, aí é um cross-sell, por exemplo, tá? Então, atualmente a gente está com essas três, por exemplo, tá? Então, o NPS é algo que está voltando agora de uma forma mais estruturada, mas aí eu acho que depende bem de empresa para empresa, sabe? Maturidade, o quanto eles conseguem conversar com as outras áreas, porque CS lá é uma área. A empresa lá é focada no cliente, mas existe uma área que se chama CS. E tem empresas que eu vejo que tem área que se chama CX. Mas a minha concepção, o CX é mais o que você falou, dos sentidos, de trazer as experiências positivas. Ele é mais uma estratégia, né, focada no cliente do que uma área que se chama CS. Eu já vi muita área que se chama Customer Experience, mas na verdade é uma área de call center, por exemplo, ou suporte técnico, né? Então as empresas dão esses nomes que eu acho que mais confunde e que, sendo que CX é um termo mais amplo do que uma área em si, né? O Customer Success lá na empresa a gente considera como uma área mesmo. E aí tem os gerentes de sucesso do cliente dentro dessa área. Não deixa de ser uma empresa, de novo, focada no cliente, mas existe uma área ali que é o Customer Success. Eu já estou com vontade de ir para a próxima pergunta, né? Que é a questão Dos requisitos? Vou pegar um gancho aqui, né? Exato. Bom, então quais os requisitos para uma vaga de CS e de CX? Pode falar das de CX. Bom, é porque realmente é muito confuso isso, né? Tem empresa que a gente vê. Eu fiz um processo seletivo uma vez de uma vaga de uma empresa que eu não vou dizer aqui o nome, mas que a vaga tinha o nome de CX. E aí eu li a descrição, tá, beleza. Às vezes a descrição realmente pode não ser o que realmente é no dia a dia. Tudo bem, mas aí eu fui para a entrevista, conversei lá com os gestores da área e eles começaram a me explicar a vaga e a vaga era de suporte, não era de CX. E aí por que que eu me toquei disso? Porque a vaga de CX, na minha concepção, é uma vaga que você vai agir proativamente para gerar experiência para o cliente. A vaga de suporte, você vai agir reativamente, isso. Reativamente a uma demanda do cliente. Então, o cliente está em uma reclamação, você age depois que ele reclamou, e não antes, para evitar essa reclamação. Então, essa é a minha visão, né? Na verdade, tem a ver com o CS também. Mas, pegando a experiência, você ser promovida antes de você ter uma possível percepção de que o cliente vai dar churn, por exemplo. Então, ela é proativa. Com as métricas você consegue isso, né? O NPS, a questão do esforço, aí você consegue prever, né? As métricas são um pouco para isso também, né? Para a gente conseguir prever um comportamento futuro e aí tomar uma ação hoje para que esse comportamento não aconteça. Se for algo negativo, lógico. Eu trouxe até aqui algumas descrições de vagas para a gente ver, né? O que as vagas de hoje estão dizendo. Essa é de... Boa, pega um exemplo aí pra gente. Aí depois eu conto um pouquinho de requisito de vaga de CS, que é um pouco mais, né, a minha experiência. Mas eu já vi algumas de CX e eu achei um pouco confusas também. Eu já vi umas de. Você já chegou a mandar uma, né, pra gente olhar. Eu achei também bem cara de suporte sem falar que é suporte, ou call center sem falar que é call center. Eles dão nome de customer experience para ficar mais bonito. E aí eu não sei se as empresas se apropriam desses termos realmente porque está em alta, ou porque eles querem realmente se colocar dessa forma, ou porque realmente não está claro nem para eles, sabe? O que é o CX, de fato. Porque o CX não é um cargo. O CX, ele é uma, né, cultura, a questão da estratégia que a gente conversou. Mas pega um exemplo pra gente. Ó, esse é de analista de CX. Gostar de trabalhar com atendimento e relacionamento com o cliente. Gostar de tecnologia. Boa organização pessoal e gestão de tempo. Ser didático para orientar os clientes a alcançarem seus objetivos com o produto. Habilidade de negociação, gostar de analisar dados para tomada de decisão. Boa comunicação oral escrita. Empatia. Altruísmo. Muitas características de soft skills, né? De treinamento. Que serve para CS também, tá? Soft skills, nesse ponto eu acho que é bem interligado. Uhum. Experiência com trabalho, né, em CX ou CS para empresas SaaS, Software as a Service, né?
alinhamento com os valores da empresa, inteligência emocional, proatividade. Tem mais, mas... Tá bem soft skills, né? Qual que é o hard skills aí dessa vaga, né? Qual que é a parte mais técnica, ou mais, enfim, aprofundada ali, né? Não, tá mais genérico. Exato, essa não tem. Agora, uma outra que também era de CX. Gerir o tempo e resolução de CSAT, que é aquela métrica que a gente falou de satisfação do cliente, a fim de garantir que estamos atingindo a alta taxa de satisfação do cliente de acordo com seus insumos. Assegurar que possamos resolver os problemas dos usuários, atendendo às ferramentas necessárias para fazê-lo. Resolver os problemas, né? Então, também é ativo. Saber lidar com pressão e meta, atender o nosso cliente de acordo com o tom de voz da empresa, entender tudo sobre o negócio para resolver problemas, responder dúvidas e implementar sugestões vindas dos clientes. Tem mais um monte de coisa aqui. Mas requisitos e qualificações. Ser curioso, amar lidar com clientes, organização e sorriso na voz, saber lidar com os vários assuntos e canais ao mesmo tempo. Conhecimento de ferramentas de atendimento. E o que você achou dessa descrição? Em relação aos requisitos também, é muito soft skill, né? Eu sinto que a principal característica dessas vagas é a questão da empatia, você saber lidar com o cliente, gostar de lidar com o cliente, porque vai ter esse contato direto. Então, essa é a principal característica que eu sinto dessas vagas de CX. Essa questão de você também abordar as coisas de uma forma positiva, requer muita paciência também, né? De você, às vezes, se colocar no lugar de outra pessoa e entender como é que, se fosse você, né? Como é que você gostaria que aquilo fosse resolvido. Então, os soft skills, que são essas competências mais comportamentais, elas entram muito em CS também. Eu acho que nesse ponto isso é praticamente a mesma coisa. O que eu posso destacar, talvez, que para CS tem, e que eu acho que eu não ouvi você falando, por exemplo, para algumas coisas específicas. Então, por exemplo, tem vaga de CS lá na empresa que a gente coloca, olha, você vai ter que fazer onboarding de cliente. Onboarding é um termo muito específico de CS, que é embarcar esse novo cliente na sua plataforma. Então, o serviço de tecnologia ele pode ser muito complexo para quem nunca viu aquilo. Então, você precisa dedicar um tempo ali para explicar para o seu cliente, olha, você precisa de tais configurações, você vai fazer desta forma. Qual que é o seu objetivo? Então você precisa usar isso daqui, sabe? Então tem muito uma conversa de entender quais que são os próximos passos daquele cliente no uso, na estratégia dele, e aí como que ele consegue atingir aquela estratégia ou o sucesso daquela meta, enfim, estratégica dele, usando a sua plataforma. Isso eu acho que não tem em CX, né? Então, tem palavras como onboarding, tem palavras como, olha, pegar o feedback de cliente e falar para o produto. Até tem, mas, por exemplo, eu vejo isso na vaga de CS, sabe? Olha, você precisa conseguir pegar o feedback do cliente e passar para de produtos, melhorar o produto. Você precisa conseguir fazer o contrário também. Pegar as novas, que a gente chama de releases, né? Que são releases, são os novos lançamentos ou melhorias que a gente faz no produto e conseguir passar para o cliente. Então, realmente é uma conversa, o CSM ele está no centro ali. Então, precisa pegar a informação de um lado e passar para o outro o tempo inteiro, sabe? E por isso que o relacionamento ele se aprofunda tanto. Então, acho que desse ponto de vista é um pouquinho diferente. O que você acha? Eu sinto que se fosse para eu escrever a descrição de uma vaga de CX, também iria pelas soft skills, né? De você ter empatia, você saber lidar com o cliente. Entra muito na questão de você saber entender a expectativa do outro e saber alinhar essa expectativa. Para mim é muito o entendimento. Né? Onde é que o cliente está, o que ele está esperando, se está de acordo com o que é possível entregar. Eu sei que está muito nesse quesito, aliado a tudo isso que a gente já falou antes, né? De trazer um sentimento positivo, uma emoção positiva, trazer essa parte de 5 sentidos. Eu queria até trazer um exemplo antes de o que seriam esses 5 sentidos, né? Num serviço e junto com alinhamento de expectativa e gestão de espera também. Um exemplo que eu queria dar era o da Disney, que tem umas filas, às vezes, de 3 horas. Só que você não sente, né? E digamos que o sucesso da Disney é você ir até lá e você conseguir usar e entrar no brinquedo e não se machucar, digamos assim, né? Você não tem nenhuma questão muito séria lá com os brinquedos, você sair bem de lá e ir curtindo. Ou sem passar mal, em montanha-russa, não sei.
Eles fazem uma gestão de fila que você às vezes nem percebe que está há tanto tempo na fila, porque às vezes você passa por vários pontos que eles vão criando experiências ali. Então, tem, não sei, uma casinha que você entra e aí tem lá a música, Eles vão criando, né, várias etapas de experiência durante a fila para não parecer que você está tanto tempo lá. Então, tem o sucesso e tem a experiência também. Exatamente. Tá muito interligado no meu ponto de vista. Agora eu fico imaginando vocês querem colocar isso numa vaga, né? Como requisito. O que você coloca como requisito uma pessoa que... Por isso que eu acho que as empresas acabam usando o Customer Experience para uma vaga, mas que ele é só um pedaço da experiência ali, né? Que é a parte de atendimento. Eu acho que isso é importante, mas o Customer Success, o Customer Experience não é isso, né? Ele toda essa questão que você está falando que é mais ampla. Eu entendo isso. O que eu faria para testar isso seria realmente colocar a pessoa à prova de uma experiência dela própria lidando com isso. Não numa entrevista, às vezes você falando, você pode criar alguma coisa que não é, contar uma história que te perguntam, como é que você lidou com tal situação? Mas às vezes o que a pessoa fala não é realmente o que ela fez, ela está tentando encaixar o que a pessoa quer ouvir. Então, tem muito isso, entrevista com certeza. Eu sinto que para testar de fato essa parte de CX, é muito você colocar a pessoa à prova do momento. E de como é que ela vai agir de fato, e não o que ela vai falar que ela vai agir, mas como é que ela de fato vai agir naquela situação. Então, por exemplo, colocar ela para lidar com o cliente. Vou dar um exemplo real. Quando trabalhava na empresa Júnior, da minha faculdade, a gente lá tinha um trainee, e depois do trainee a gente fez uma etapa de colocar a pessoa, o participante, né, para entrar em cada área e realmente atuar na área por um dia. E aí tinha a área de comercial, que a gente colocava a pessoa para atender um cliente, de fato. Então a gente observava naquele momento como é que ela ia lidar com o cliente, não que ela falava que ela ia lidar, mas como ela de fato um processo seletivo mais realista, né? Porque você realmente está vendo a competência na prática ali, certo? Porque eu acho que é uma evolução também no processo seletivo, né? Porque com certeza, falar ali, você pode estar super treinado e dizer o que, né? O que você talvez faria, mas eu acho que na prática mesmo são maneiras de você conseguir realmente testar a pessoa, as habilidades. Ainda assim não é o suficiente, né? É por isso que tem os 3 meses de experiência quando você é registrado, né? Para até os dois avaliarem, né? Tanto a empresa quanto o candidato ver se é realmente aquilo, né? Mas eu vejo muito o CX como vaga muito focado para você estar atendendo o cliente ali, sabe? Então, numa mesa de call center, num suporte, que é o que você comentou ali, numa área de suporte técnico, que talvez não seja exatamente o cargo, né? Mas quando eles colocam isso numa vaga, eu vejo muito que é um atendimento omnichannel, sabe? E talvez usar as métricas para entender como o cliente está se sentindo e falar com a empresa, né? Eu não vejo vagas de CX falando, olha, você vai vir aqui mudar a estratégia da empresa para que o cliente tenha uma experiência positiva. Eu não vejo esse tipo de coisa. Então, acho que eles afunilam ali o conceito numa vaga de atendimento. É um pouco da percepção que eu tenho. Até porque é muito difícil você criar uma estrutura de CX não tendo ainda essa estrutura, porque CX tem que estar na cultura da empresa, não basta estar em uma área. Isso. Então, realmente pode ser influenciado pela parte bottom-up, né, digamos assim, os funcionários influenciando os líderes a ter uma cultura voltada para CX, para experiência, mas só vai realmente, a minha percepção, aqui. Voltou? fui eu que caí? Tô te vendo. Acho Pronto. que sim. Deu para me ouvir? Eu acho que no finalzinho você caiu. Se quiser só retomar o finalzinho. É que a cultura ela é muito guiada pelos líderes, né? Então é importante ter a liderança também junto nessa cultura de CX, porque a cultura está baseada no que a liderança enxerga. Se a liderança não enxerga dessa forma, vai ser muito difícil criar dentro da empresa uma cultura que seja unificada para a experiência do cliente. Perfeito. E a experiência do cliente, ela tá em tudo, né? Não tá só no atendimento, né? Por isso que eu acho que tem um pouco um viés, uma miopia ali, né? Em como que isso é aplicado na prática, né? Eu acho que o CX, ele é muito mais do que só
né, o atendimento ali na ponta. Inclusive, a gente até tinha conversado, né? CX está dentro de CS ou CS está dentro de CX, que é um pouco polêmico. Eu sou de CS e eu vou dizer que, na minha opinião, o CS está dentro de CX. Eu acho que o CX ele é muito mais abrangente enquanto experiências, e é dentro disso você pode ter um produto e ele usar o seu produto para ter sucesso, né? Tinha até uma perguntinha aqui, cara, e vou aproveitar que tem a ver um pouquinho com engajamento, que é: CX trabalha em engajamento? Eu diria que sim. O que você acha? CX, CS, pelo menos sim. O que você enxerga no CX? Eu acho que sim, porque se você está tendo uma boa experiência, vai te levar a querer usar mais, né, daquele produto. Então, também trabalha inconscientemente ou sem querer, né, acaba trabalhando esse engajamento. Porque você teve uma boa experiência, vai fazer sentido você querer usar de novo. Vou dar um exemplo. Quem tem Apple, iPhone ou qualquer produto da Apple, as pessoas costumam ter um iPhone e às vezes ter um Mac, ou ter, na época, né, iPod. A pessoa tinha um iPod e mudou pro iPhone, e aí tem um Mac. E aí, vai comprando o AirPod. Então, você teve uma boa experiência, você teve sucesso usando o produto também, e aí te leva a querer usar mais. Então, o iPhone que tem todo o design... Eu tenho um iPhone, né? Então, eu sou mais Apple. Eu sinto que o design da Apple é muito mais fácil para usar. Eu não me adaptei ao Samsung, não me vejo tendo. Porque o design lá, para mim, ele não tem esforço, né? Eu, com o Samsung, eu tenho mais esforço para usar. Então, isso, para mim, tá ligado a interessante. experiência para usar. E aí me faz eu querer ter outros produtos da Apple, por exemplo. Aí envolve um pouco da experiência também, né? A Apple é super cara, mas mesmo assim a gente vai lá e compra, porque alguma coisa ali, né, deixa a gente ter uma associação positiva aí com essa marca. Legal. Para o pessoal que não conseguiu ter as suas dúvidas respondidas e que não está assistindo isso ao vivo, está assistindo o replay, vocês podem depois mandar suas perguntas para a gente, tá? Para a Karen ou para mim, a gente responde. A gente vai para o nosso último round agora, tá? Para a gente finalizar, que a gente já está batendo aí 50 minutos e a gente, né, tem um tempo aí de live. Deixa eu ir para a nossa última pergunta. Se a gente pudesse definir num conceito, ou numa frase, ou numa palavra, o principal atributo de CS e o principal atributo de CX. O principal atributo de CS, para mim, pode ser várias coisas, mas eu diria que é relacionamento. Por quê? Por trás de um relacionamento existe muita coisa. Existe uma confiança que você tem que criar. Existe um resultado que vocês têm que atingir juntos. Existe a questão de fomentar o relacionamento, né? Então, trocar as experiências. Existe a questão de fazer planos. Eu vou crescer, não vou. Vou casar, não vou, né? Então, vamos usar novas funcionalidades aí. Então, para mim, se eu pudesse resumir em uma palavra, o papel do Customer Success Manager é fazer um relacionamento. Obviamente, de boa qualidade, mas seria essa a minha palavra. Bom, de CX, eu enxergo que a palavra é emoção. Resumindo tudo que a gente falou. Também vou explicar o porquê. Todo esse processo que eu falei, né? De você chamar a atenção através dos sentidos, de você gerar essa emoção que leva a uma memória. Eu sinto que a palavra emoção, ela representa tanto a memória quanto os 5 sentidos, né? Que tá nesse meio do caminho. Até porque a memória... Também, dando mais um exemplo, a memória ela é mais forte quando ela está ligada a uma emoção. Então, você emocionar o seu cliente, ele traz mais essa memória de marca. Tanto que você provavelmente se lembra do dia do seu aniversário do ano passado, o que você fez. Mas um outro dia qualquer, provavelmente você não vai lembrar. Se eu te falar que qualquer dia, você provavelmente não vai lembrar, porque não está ligado a uma emoção. A não ser que esteja ligado a uma emoção. A um dia que foi marcante por alguma coisa que te gerou essa emoção. Mas se não tá ligado a essa emoção, é muito mais difícil de você ter essa lembrança, né? Perfeito, então, palavra... sim. Bem legal. Gente, quem que vocês acham que ganhou este combate? Eu diria que o maior vencedor é sempre o cliente. A gente fica aqui quebrando a cabeça, discutindo o que é CX, o que é CX, como CX, não CS, como que a gente faz para trazer uma experiência positiva, um resultado que ele quer alcançar, memórias e tudo, mas no final dos contos o cliente é sempre quem se beneficia disso, né? Então a gente está do outro lado enquanto, né, funcionários trabalhando nisso, mas a gente também, enquanto cliente final dos serviços aí que a gente usa, a gente também se beneficia.
Queria agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui, os que participaram com perguntas, os que não fizeram perguntas, mas vieram, compartilharam tudo. Então, muito obrigada. Karen, se o pessoal quiser saber mais ou falar com você, aonde que eles podem te achar? Pode achar no meu perfil, kligerman.karen, mas se botar lá CX Generation também aparece, que é o nome do podcast. E tem aqui, né, o meu nome aparece para todo mundo. Eu acho que aparece, mas a gente coloca lá depois, tá? A gente coloca para todo mundo. Gente, então muito obrigada. Quem não segue o Vida de CSM também, sigam, tá? Podem mandar sempre perguntas e a gente sempre vai estar disposto a melhorar e trazer o que vocês estão precisando. E boa noite para todo mundo. A gente aguarda vocês para as próximas. Obrigada, Karen. Obrigada a você pelo convite. Imagina, Tchau, foi um tchau. prazer. Tchau, tchau, gente. Valeu.